Começando então pelo funcionalismo. O funcionalismo ele vai ser uma teoria da mente que tem como ideia central que possuir estados mentais não é uma questão de possuir um certo estado físico específico, mas também não é uma questão de possuir um estado não físico específico. Então, por exemplo, contrastando o funcionalismo com duas outras teorias preeminentes da mente, que seria o dualismo e a teoria da identidade, a ideia do dualismo seria que a mente é uma substância não física. A mente ela é distinta do cérebro, ela é distinta do corpo e ela é distinta de qualquer estado de coisas físicas. Isso seria o dualismo. A teoria da identidade seria a ideia, por outro lado, seria o outro extremo em que a mente ela é idêntica a alguma coisa física. Presumivelmente o cérebro, ou alguma parte do sistema nervoso, ou algo nessa linha. Mas a ideia de que seria idêntico a uma ou outra coisa física. O funcionalismo é uma teoria que se põe como neutra em um certo respeito com relação a essas duas alternativas. De acordo com o funcionalismo, ter um estado mental não é uma questão de ter um estado específico, mas é uma questão de ter um estado que desempenha uma certa função, que realiza, que instancia uma certa função. Então, um exemplo paradigmático seria o estado mental de dor. O que é sentir dor? De acordo com o dualismo, seria um estado mental não físico. De acordo com a teoria da identidade, seria um estado cerebral específico. De acordo com o funcionalismo, estar num estado de dor é ter algum estado ou outro que desempenha uma função de dor, desempenha a função que dor desempenha. Que no caso a gente poderia descrever essa função como alertando sobre algum tipo de dano corporal ou desempenhando a função de evitar certos tipos de dano corporal ou alguma coisa desse gênero. Então, quando você pensa em uma circunstância específica de dor, se você coloca a sua mão numa superfície quente, você sente dor, isso te leva a tirar a mão dessa superfície quente, então isso te leva a evitar esse certo tipo de dano corporal. Então o estado mental de dor é o que articula esse tipo de reação, é o que articula a sua percepção de que a sua mão está queimando, que articula o seu desejo de não ter a sua mão queimada, que articula talvez a sua crença de que se você tirar a mão, de que se você fazer certos tipos de movimento, você vai evitar esse tipo de coisa, e você de fato fazendo esse tipo de movimento para evitar esse tipo de dano corporal. Então, acontece, no nosso caso, em que a gente tem um estado cerebral específico que é responsável por desempenhar essa função de prevenir dano corporal. Então, no nosso caso, o que acontece de ser dor é um certo tipo de estado cerebral, mas dor em si mesma não é definida como idêntica a esse estado cerebral. Dor poderia ser qualquer coisa que desempenha essa mesma função. Então, qualquer tipo de estado que tenha essa função de articular percepções e crenças e desejos e ações de uma maneira a evitar dano corporal, isso seria dor. Independente de ser um estado cerebral biológico ou de ser um estado não biológico, o funcionalismo em princípio seria até mesmo compatível com uma teoria dualista da mente. Se a gente tivesse uma mente, estados mentais não físicos, e esses estados mentais não físicos fossem responsáveis por prevenir danos corporais, então isso seria dor para esse tipo de entidade. Em princípio, entidades não físicas poderiam ter dor também, desde que eles tivessem esses estados que tenham essa função específica. O funcionalismo ele é particularmente atraente, ou pelo menos o argumento frequentemente avançado como uma vantagem para o funcionalismo, é que ele evita certos tipos de problemas que a teoria da identidade, o fisicalismo ou a teoria dualista teriam. Nomeadamente, uma teoria dualista ela teria um problema de explicar a interação entre estados não físicos e estados físicos. Explicar essa relação tem pelo menos dois problemas. Em primeiro lugar, a relação ela mesma parece ser problemática. Quando você fala de causação do não físico para o físico, não é muito claro como esse tipo de causação deveria funcionar. A gente pode
você pode entender relativamente bem como que funciona a causação entre objetos físicos, mas uma causação que vem do não físico para o físico parece, no mínimo, bastante diferente e mais problemática de ser entendida claramente. Um segundo problema com o dualismo ele seria que ele pode ser incompatível com as leis da física tal como elas funcionam. As leis da física elas presumem que os estados físicos, ou ao menos o universo físico como um todo, ele seja um sistema fechado. Então, para qualquer efeito físico que você tenha, se presume que você pode explicar esse efeito físico em termos de causas físicas. Então, isso simplesmente não deixa espaço para causas não físicas. Então, se você tem uma mente não física, isso no máximo seria um objeto inerte, incapaz de ter qualquer tipo de causação, por uma questão puramente empírica, de que a gente não observa esse tipo de causação acontecendo. O funcionalismo ele não tem esse problema, porque o funcionalismo, o estado abstrato, ele não necessariamente precisa ser físico, porque é um estado funcional, mas esse estado abstrato ele pode ser realizado, esse estado funcional, essas propriedades funcionais, a propriedade de prevenir dano corporal, por exemplo. Isso é uma coisa que pode ser instanciada por estados físicos, então você pode ter um estado cerebral específico que é responsável por articular as suas percepções e crenças e movimentos de uma maneira a evitar danos físicos ao seu corpo. Então, dor seria realizada por um estado físico normal, seria um estado material que pode ter efeitos causais e pode participar na causação física de uma maneira natural. O funcionalismo, portanto, evitaria esse problema das teorias dualistas. E, por outro lado, também evitaria alguns problemas que a teoria da identidade, o fisicalismo, parece ter. Nomeadamente, o fisicalismo, ele, dentre outras coisas, afirma que estados mentais são idênticos a um ou outro estado cerebral. Então, o meu estado de dor seria idêntico a um estado cerebral particular que eu tenho. Isso não é uma relação de mera correspondência, é uma relação de identidade. O estado mental e o estado cerebral são uma e a mesma coisa. O problema é que eles são uma e a mesma coisa, então eles não poderiam ser diferentes. Dor não poderia ser idêntico a algum outro estado mental. Mas a intuição, ou pelo menos alguns objetores da teoria da identidade argumentam, é que existe uma intuição que essa identidade ela deveria ser contingente, porque, é claro, nos seres humanos acontece de dor ser idêntico a um certo tipo de estado mental, de estado cerebral. Mas talvez em outras criaturas seja diferente, ou pior ainda, se as leis da física fossem diferentes, como parece ser possível, então talvez dor fosse outro tipo de estado cerebral. Dor não seria o mesmo tipo de estado cerebral que ele é aqui, dado como as coisas de fato são. Então parece existir uma certa intuição de contingência, de que dor, ainda que seja um estado cerebral, não parece ser necessariamente um estado cerebral. Parece ao menos possível que dor fosse algum outro estado físico, ou mesmo talvez um estado não físico. Mas a teoria da identidade ela teria dificuldade em explicar esse tipo de contingência, porque se um estado cerebral é de fato idêntico a um estado mental, então isso significa que você não tem duas coisas, você tem uma só. E uma coisa não pode ser duas, uma coisa não pode deixar de ser ela mesma nesse sentido. Então, se duas coisas são idênticas, é porque só tem uma, então elas necessariamente têm que ser idênticas. Então, parece no mínimo problemático você assumir ao mesmo tempo que dor é idêntico a um estado cerebral, ao mesmo tempo em que você tenta manter que essa identidade é contingente. Parece ser um resultado da lógica e de certos argumentos em que identidades elas precisam ser necessárias. O funcionalismo, novamente, ele evita também esse tipo de preocupação, porque a dor ela não é idêntica a algum estado físico ou outro. A dor ela é simplesmente uma propriedade funcional, e essa propriedade funcional ela pode ser realizada tanto por estados físicos como por estados não físicos, quanto por outros tipos de estados físicos diferentes. Então, dessa maneira, você consegue também reivindicar essa intuição de contingência que você tem com relação à dor e certos estados físicos. Então, o funcionalismo ele teria essas duas vantagens
com relação ao dualismo e com relação à teoria da identidade. E ao mesmo tempo em que ele parece tornar plausível, ou pelo menos abrir as portas para a possibilidade de que sistemas artificiais também podem ter estados mentais. Afinal, não tem nada de especial em como um sistema é construído. Ter um estado mental é simplesmente uma questão de ter um estado que desempenha uma certa função. Assim como um estado mental pode desempenhar a função de proteger o organismo de dano externo, um sistema artificial pode ter um estado correspondente que também desempenha essa função de proteger o sistema de danos externos, de maneira a articular elementos do sistema que desempenhem essa função. E, independente da constituição desses estados, na medida em que eles desempenham essa função, eles seriam estados cerebrais. Então aqui a gente começa a conseguir conectar o teste de Turing com a possessão de estados mentais genuínos. O teste de Turing, ele presumivelmente está testando algumas dessas funções, alguns desses elementos funcionais. Então, o estado mental de crença, por exemplo, seria um estado mental que articula certos movimentos corporais, talvez, mas outras crenças e certos desejos com certas percepções, de maneira a oferecer certos comportamentos verbais, por exemplo, que sejam apropriados para os certos tipos de percepções, por assim dizer, que você está tendo. Então, se um certo sistema está conseguindo articular as mensagens que ele está recebendo de fora, por exemplo, e articular os elementos internos do sistema e de colocar para fora respostas adequadas, então tem alguma função aí da comunicação que está sendo bem desempenhada por esse sistema. Então, na maneira em que esses elementos eles estão sendo articulados da maneira correta, essa função está sendo desempenhada e, portanto, esse sistema, em princípio, poderia ter certos estados mentais. Talvez não idênticos aos estados mentais que a gente tenha, porque a gente claramente está articulando percepções e movimentos corporais e outros elementos. Dependendo da complexidade do sistema artificial, talvez eles não estejam articulando todos esses elementos, mas eles estão articulando alguns elementos. Então isso já permite dizer que eles têm um certo tipo de estado mental. E quanto mais complexo esses sistemas artificiais forem, mais próximo eles vão ser, mais próximos os estados mentais que eles têm vão ser similares aos estados mentais que a gente tem, independente da constituição interna material desses sistemas, desde que as funções desses sistemas artificiais e de partes desses sistemas artificiais se aproximem das funções que os nossos estados cerebrais têm, a gente poderia dizer que eles têm então o mesmo tipo de estados mentais. Muito bem, esse é o funcionalismo, pelo menos algumas das ideias centrais do funcionalismo e como que isso permite a gente aproximar o teste de Turing. Então, nesse sentido, o teste de Turing não seria apenas um teste de inteligência artificial fraca, ele está testando de fato inteligência artificial forte, a existência de estados mentais genuínos. Então, uma versão específica do funcionalismo que enfatiza ainda mais a possível semelhança entre estados mentais que seres humanos possuem e estados mentais que talvez máquinas ou sistemas artificiais poderiam possuir é a teoria computacional da mente. Isso pode ser vista como uma versão específica de funcionalismo. O funcionalismo, enquanto o funcionalismo diria que um estado mental é um estado funcional que pode ser realizado por um ou outro estado físico, a teoria computacional da mente ela dá um passo além e diz que uma marca central do mental é computação. Então, não apenas os estados mentais eles têm uma função ou outra, mas eles têm a função de realizar computações. A mente como um todo seria um sistema computacional, um sistema que tem como função computar certas coisas. Especificamente, a computação de certas representações mentais que a gente pode ter. Então, a gente pode ter crenças e pensamentos e desejos. Essas crenças e pensamentos e desejos, elas têm
certos elementos que representam outras coisas. Então eu posso pensar que o céu é azul, então eu presumivelmente tenho um elemento mental que representa o céu, eu tenho um elemento mental que representa a propriedade de ser azul, e eu estou juntando essas duas coisas. Isso é uma representação mental que tem elementos discretos. E eu posso recombinar esses elementos e realizar computações com esses elementos. Então, computação seria entendido como a manipulação desses elementos, em larga medida sintáticos, de representações mentais que a gente tem. E se computação é entendida dessa maneira sintática, então certamente é uma coisa que máquinas poderiam fazer, sistemas artificiais poderiam fazer. Eles também poderiam manipular esses elementos sintáticos da mesma maneira que a gente manipula esses elementos sintáticos, e isso seriam computações, desde que feitas de uma maneira sistemática e coerente. Isso poderia ser considerado computações da mesma maneira que as nossas manipulações de representações seriam consideradas computações. Então a teoria computacional da mente, na medida em que ela toma como computação como um elemento central da atividade mental, ela aproximaria ainda mais o tipo de estados mentais que a gente tem e o tipo de estados mentais que presumivelmente sistemas artificiais poderiam ter. Então, o que a gente tem até agora, ao menos de acordo com essas duas teorias, acerca da natureza dos estados mentais, o funcionalismo e mais especificamente a teoria computacional da mente, a gente tem uma resposta claramente positiva para as nossas questões, para a nossa questão inicial de se máquinas podem pensar, ou se sistemas artificiais podem pensar. A resposta seria que sim, em princípio eles poderiam pensar de acordo com essas teorias. E pensar no mesmo sentido que seres humanos pensam, e os limites seriam aparentemente os mesmos. Em princípio, todo e qualquer estado mental que a gente é capaz de ter, máquinas e sistemas artificiais, em princípio, também seriam capazes de ter, porque se ambos são definidos por estados funcionais e se ambos são definidos por capacidade computacional, então aparentemente ambos os tipos, tanto nós como os sistemas artificiais, poderíamos fazer isso tendo os mesmos limites, e em princípio seríamos dignos das mesmas considerações morais, se os mesmos tipos de estados mentais que eu tenho e que computadores têm, então parece que ambos deveriam ser levados em consideração no mesmo grau. No entanto, essas teorias têm alguns problemas sérios, e agora a gente vai ver duas objeções famosas contra essas teorias, mais geral contra o funcionalismo, mas também contra a teoria computacional da mente. Essas são o argumento do quarto chinês e o argumento de Gödel contra a possibilidade de inteligência artificial.